E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou uma série de medidas econômicas para melhorar as contas públicas. As ações incluem reoneração de impostos e uma espécie de refis de dívidas tributárias. E a previsão é aumentar a arrecadação em 192 bilhões de reais, além de um corte de gastos de 50 bilhões de reais. Para tratar desse assunto, nós recebemos agora Salvador Cândido Brandão Júnior. Ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Espero contribuir da melhor forma possível aqui com os prós e contras. Com certeza. Rapidamente, como o senhor avaliou essas medidas que foram anunciadas ontem por Fernando Haddad? Parecem medidas efetivas? Qual o reflexo real a curto prazo? Houve uma focalização em aumento de arrecadação. Não faltou o governo também apostar no corte de gastos? Sim, o corte de gastos é sempre uma pauta que ela também deve estar necessariamente sendo analisada junto com a parte da arrecadação. Mas o que foi feito ontem foi um anúncio para buscar algum tipo de transação e negociação de dívidas tributárias com os contribuintes e até uma revisão da legislação do PIS e da COFINS para ajustá-la à legislação, à decisão do Supremo Tribunal Federal, acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já eram medidas, essa do ICMS, esperadas, né? E o da transação de negócios para resolver dívidas tributárias que são tratadas como irrecuperáveis ou que de difícil recuperação, ou mesmo que estejam em contencioso administrativo, não é propriamente uma novidade, porque isso já teve também algumas implementações nesse sentido em 2020, 2021, 2022, que estavam aí, inclusive com possibilidade de utilização de prejuízo e de precatórios para pagar o saldo devedor e fazendo a transação em um negócio jurídico nesse sentido, você acaba recebendo, a Fazenda, né, os cofres públicos acabam recebendo um numerário que estava ali numa disputa, né, num contencioso que poderia demorar alguns anos para ser concluído e ainda poderia até haver êxito do contribuinte, mas com essa transação o contribuinte desiste da discussão, adere aos termos de desconto e parcelamento, resolve a discussão e a Fazenda recebe uma parte, né? Perfeito. Agora, tem um outro aspecto dessas medidas, pelo menos um dos itens, inclusive nós tratamos disso aqui na redação da Jovem Pan News, porque esse pacote inclui também um programa que prevê descontos nos valores dos débitos, né? Isso é muito tradicional, muito popular em prefeituras, governos estaduais, que é o Refis, né? Um programa de parcelamento de débitos. E aí o ente acaba concedendo uma série de benefícios em que o contribuinte acaba pagando o principal e há um desconto substancial da taxa de juros. Agora, eu conversei com vários especialistas, inclusive o nosso analista de economia, disse que seria uma premiação para o inadimplente, né? O contribuinte que pagou em dia acaba fazendo a seguinte reflexão: poxa, será que vale a pena eu pagar os impostos em dia, se lá na frente eu vou poder renegociar e vou acabar recebendo um belo de um desconto? Queria a sua análise e também uma reflexão acerca disso. Sim, existe esse ponto. Na verdade, na portaria de ontem, que é a 1 de 2023, nem tanto cabe esta análise. Nas do ano passado, por exemplo, e as de 2020, e nos refis que tradicionalmente vieram aí nos governos anteriores, sim, esse argumento é verdade. Por exemplo, o ano passado tinha a possibilidade de ter desconto de juros e multa, e dependendo do desconto você poderia parcelar a dívida em 145, 120, em 96 vezes. Então, o contribuinte que estava ali inadimplente, com débitos inscritos em dívida ativa, o contribuinte normal, né, aquele que pagou em dia suas contas, pagou mês a mês, né? E esse que ficou inadimplente demorou anos para pagar e quando pagou, pagou ainda em 120 parcelas com desconto de juros e multa. Nessa portaria de ontem é um pouco diferente, porque a dívida precisa estar em contencioso, precisa estar em discussão, ou seja, o contribuinte não concorda com a cobrança e o contribuinte apresentou um recurso que segue o processo administrativo fiscal que vai até a última instância administrativa, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que também teve uma medida provisória ontem em relação a ela, mudando o critério de voto quando tem empate, né? Mas então,
Neste caso, não era uma questão de um contribuinte mero inadimplente, é uma discussão contenciosa em que o contribuinte, por exemplo, sofreu um auto de infração, mas ele não concorda com aquela cobrança, não porque ele era inadimplente, porque ele entende que não é devida aquela cobrança. Então, ele discute, apresenta uma defesa, e são essas as dívidas que podem ser negociadas agora neste parcelamento. E o parcelamento também não é, apesar de ter um desconto substancial de juros e multa, as parcelas não são tão altas, né? Então, a depender do caso, tem uma entrada de 4 vezes o saldo em 9, então gira em torno de 12 meses, né? As parcelas a serem pagas aqui neste programa de negociação que foi publicado ontem. Pois é, ainda que a gestão do Ministério da Fazenda tenha feito uma projeção de um rombo para esse ano que pode superar a casa dos 230 bilhões de reais, eles também disseram que caso essas medidas sejam implementadas e avancem como eles planejaram, o governo federal poderia ter um superávit ao final do ano na casa de pouco mais de 11 bilhões de reais. Não é uma visão muito otimista, tudo teria que dar muito certo, né? Eu não tenho capacidade de fazer esse cálculo e não sei também quais são os critérios que o governo usa para fazer as estimativas. Em relação a esse ponto dos parcelamentos, das transações, depende do contribuinte querer parar de discutir. Se for uma causa que o contribuinte entende que ele tem chance de êxito e que ele vai ganhar na discussão administrativa no CARF, ele não vai aderir à transação para pagar uma dívida que ele entende que não deve, né? Se ele acha que é uma questão mais controversa, que pode dar enfim, algum problema para ele perder a discussão, aí ele acaba pensando, refletindo em pagar. Então, talvez isso sim trará dinheiro imediato para os cofres da Fazenda Pública, mas assim, não sei em que medida. O que eu entendo que vai trazer um bom número de recurso financeiro para a Fazenda Pública nesse momento é o ajuste que foi feito nas leis do PIS e da COFINS em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, em 2017, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que nas vendas, né, nas receitas que é oferida na venda de produtos e serviços, a base de cálculo do PIS e da COFINS não pode ter o ICMS dentro, porque o ICMS não é receita do comerciante, ou do industrial, ou do prestador de serviços. Então, isso tem que ser excluído. Mas existe a possibilidade de regime no PIS e da COFINS de tomada de crédito, no regime não cumulativo. Então, nas minhas vendas, eu vou ter o débito de PIS e COFINS, e esse débito tem que ser uma base de cálculo com o ICMS excluído, então isso diminuiu, sim, a arrecadação dos cofres da Fazenda. Mas, no regime não cumulativo, na despesa, ou seja, na compra do que o comerciante compra para revender ou dos insumos que o industrial compra para industrializar os produtos para colocar à venda, ele estava tomando crédito com o ICMS na base de cálculo. Então, o fornecedor dele vendia para ele e pagava PIS e COFINS sem o ICMS na base de cálculo, a alíquota média de 18%, e o adquirente deste fornecedor, ele tomava um crédito com a base de cálculo cheia, com o ICMS. Então, isso dava um desfalque na arrecadação, porque na receita ele estava tributando sem o ICMS na base de cálculo, ou seja, uma base de cálculo mais diminuída, e estava dando um crédito para o contribuinte com uma base de cálculo majorada, ou seja, o contribuinte tinha mais crédito e menos débito. Então, agora, com esse ajuste, dizendo que no crédito também tem que ser excluído o ICMS, vai ficar mais pareada essa questão da não cumulatividade dos créditos que o governo reconhece em favor do contribuinte e dos débitos que a Fazenda Pública cobra desse mesmo contribuinte. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Pode trazer uma certa arrecadação. Perfeito, a gente vai seguir acompanhando para saber quais serão os resultados dessas medidas que foram anunciadas ontem pelo governo federal, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu quero agradecer demais a participação do Salvador Cândido Brandão Júnior, mestre e doutor em Direito Tributário pela USP. Volte mais vezes, doutor. Bom fim de semana. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês.